Você está no primeiro, segundo ou terceiro céu. Descubra agora. Você já ouviu falar nos 3 céus mencionados na Bíblia? E se eu te dissesse que essa revelação pode mudar completamente sua visão do mundo espiritual? Há algo escondido por trás dessas camadas celestiais, algo que vai além do que a maioria das pessoas consegue compreender. O que realmente existe acima de nós? Onde habitam os anjos, os espíritos e o próprio Deus? Prepare-se para descobrir um mistério antigo que ainda hoje intriga estudiosos, religiosos e buscadores da verdade. Seja muito bem-vindo ao canal Castigo Divino MAG, onde revelações profundas da Bíblia são apresentadas de forma clara, impactante e transformadora. Antes de continuarmos, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comente abaixo. Eu sou parte dessa transformação, para mostrar que está comprometido com esse despertar espiritual. Hoje, o que você vai descobrir pode mudar tudo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Essa declaração simples esconde uma das revelações mais intrigantes da Bíblia. Afinal, se há um terceiro céu, onde estão o primeiro e o segundo? E mais, por que essa estrutura celeste não é amplamente explicada nos sermões ou nas doutrinas mais comuns das igrejas? Esse é um daqueles mistérios bíblicos que poucos ousam explorar, mas que podem oferecer uma visão completamente nova sobre a natureza do universo espiritual. O primeiro céu seria o que vemos a olho nu, o céu atmosférico, onde voam os pássaros e se formam as nuvens. O segundo céu seria o cosmos, o universo físico com seus planetas, estrelas e galáxias. Mas o terceiro céu, esse é o mais misterioso. É nesse terceiro céu que, segundo Paulo, está o paraíso, a morada de Deus. É um lugar que transcende as leis da física, que vai além do tempo e do espaço, um domínio que nenhum telescópio jamais poderá alcançar. Apenas essa divisão já coloca por terra muitas ideias simplistas que se tem sobre o céu como um lugar único e genérico. A Bíblia, como revelação divina, nos entrega pistas sutis sobre essa hierarquia celeste. O problema é que essas pistas estão dispersas, camufladas em metáforas, profecias e testemunhos que poucos interpretam com profundidade. Ao longo deste vídeo, vamos reunir essas peças, comparar com relatos místicos e científicos e tentar compreender o que são de fato os 3 céus. Para compreendermos o verdadeiro significado dos 3 céus, precisamos voltar às raízes da tradição hebraica e dos textos sagrados. No hebraico antigo, a palavra utilizada para céu é shamayim, que já carrega uma forma plural. Isso sugere, desde os tempos mais antigos, a ideia de múltiplas camadas celestes, algo que a Bíblia confirma de maneira velada, mas consistente. A pluralidade dos céus, portanto, não é invenção moderna ou interpretação isolada. Ela é uma realidade espiritual atestada nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. No primeiro céu, o mais acessível, temos o reino da natureza. É onde se formam os trovões, a chuva e onde os homens conseguem contemplar a majestade da criação. Este céu representa o visível, o que está ao alcance dos olhos humanos. Já o segundo céu é palco de uma batalha invisível. É onde, segundo muitas interpretações, habitam seres espirituais, tanto os anjos quanto as potestades malignas que se rebelaram contra Deus. É aqui que a guerra espiritual acontece, longe dos olhos humanos, mas com efeitos profundos em nossa realidade. O terceiro céu, por sua vez, é o mais inacessível. Ele representa a plenitude da glória divina, o trono de Deus, o lugar onde está o livro da vida, os anjos de luz e os santos redimidos. É o paraíso mencionado por Paulo, mas que também é descrito no Apocalipse como a Nova Jerusalém, resplandecente como cristal.
Essa camada celestial está além do entendimento humano e talvez por isso seja chamada de inefável. O próprio Paulo diz que ouviu palavras que ao homem não é lícito falar ao visitar esse céu. Isso nos leva a pensar: quantas verdades espirituais nos são ocultas porque ainda não estamos preparados para ouvi-las? Você já se perguntou por que há tantos mistérios que Deus não revelou completamente? Será que é porque ainda não estamos espiritualmente prontos? Ou será que esses segredos são convites para mergulharmos mais fundo na fé, no estudo e na oração? Questões como essas abrem portas para um entendimento mais elevado. E o que veremos a seguir vai ainda mais longe: os símbolos ocultos dos céus na própria estrutura da Bíblia. Ao longo da Bíblia, os céus são mencionados de formas distintas e misteriosas. No livro de Isaías, capítulo 66, Deus declara: "O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés." Essa afirmação revela não apenas o domínio absoluto do Criador, mas também um indicativo de que o trono, ou seja, a habitação real de Deus, está em uma esfera superior, além do que os homens conseguem conceber. E quando cruzamos essa declaração com a visão de Ezequiel, que viu um firmamento resplandecente como cristal terrível sobre a cabeça dos querubins, começamos a vislumbrar camadas de realidades sobrepostas. A Bíblia está repleta de imagens que indicam que o céu é mais do que um simples lugar. Ele é uma dimensão espiritual, cuja estrutura é tanto hierárquica quanto sagrada. Um exemplo curioso é o modelo do tabernáculo de Moisés. Os estudiosos apontam que ele simbolizava justamente essa divisão dos céus. O átrio externo, onde o povo permanecia, representaria o primeiro céu, o mundo físico. O lugar santo, onde apenas os sacerdotes entravam, simbolizaria o segundo céu, onde há autoridade espiritual. E o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, representava o terceiro céu, o local da presença de Deus. Essa analogia é impressionante. Ela mostra que a própria adoração terrena era um reflexo da estrutura celeste. Como está escrito em Hebreus 8:5, o tabernáculo serve de figura e sombra das coisas celestiais. Ou seja, Deus deixou pistas visíveis daquilo que é invisível. E ainda mais profundo: se o templo humano era dividido em 3 partes e nosso corpo é também chamado de templo, será que nós também carregamos em nós essas 3 camadas espirituais? A teologia mística cristã e até algumas correntes do judaísmo cabalístico acreditam que sim. O corpo seria o primeiro céu, a alma o segundo e o espírito o terceiro, o ponto mais profundo de conexão com Deus. Nesse contexto, a subida aos céus não seria apenas física ou pós-morte, mas espiritual e contínua, acessível por meio de santificação e intimidade com o divino. É por isso que Paulo fala de subir ao terceiro céu como uma experiência espiritual e não uma jornada física. Isso muda tudo. À medida que avançamos pelo mistério dos 3 céus, uma verdade poderosa começa a emergir. Os céus não são apenas camadas do universo. Eles representam níveis de consciência, intimidade com Deus e acesso espiritual. O primeiro céu é onde nascemos e habitamos fisicamente. É aqui que travamos nossas batalhas diárias, tomamos decisões, amamos, erramos e buscamos respostas. O segundo céu, repleto de movimentações espirituais, é onde se desenrola o que muitos chamam de guerra espiritual. É lá que as forças do bem e do mal se enfrentam, influenciando o que acontece aqui embaixo. Já o terceiro céu é o destino final, o paraíso, a plenitude da luz. A questão que mais impacta é: em qual desses céus você está vivendo espiritualmente neste momento? Muitos vivem toda a vida presos ao primeiro céu, limitados ao visível, ao material, ao imediato. Outros, mais despertos, percebem os sinais e enfrentam batalhas invisíveis no segundo céu, buscando discernimento, proteção e sabedoria.
mas pouquíssimos chegam ao terceiro céu ainda em vida. Esses são os que experimentam vislumbres da presença divina, revelações profundas e transformações interiores que não podem ser explicadas com palavras humanas. É por isso que Paulo disse que ouviu coisas inefáveis, porque há verdades que só podem ser sentidas com a alma e compreendidas com o espírito. A jornada para os três céus não é uma simples escalada ascendente, mas um mergulho para dentro, uma purificação constante, uma busca pela essência divina que já habita em nós. Você percebe agora como essa revelação muda tudo? Os céus não estão apenas acima, eles também estão dentro. Cada escolha, cada oração, cada renúncia te aproxima ou te afasta dessa realidade superior. E entender essa hierarquia celeste não é um exercício teológico distante, mas um chamado urgente à transformação. O céu começa hoje, começa agora e começa em você. Chegamos ao fim de uma jornada que vai muito além da compreensão humana. Os três céus, revelados nas Escrituras, não são apenas um mistério distante, mas um chamado íntimo para a elevação espiritual. O primeiro céu nos lembra da beleza e dos desafios da vida terrena. O segundo céu nos alerta sobre a realidade da batalha espiritual. E o terceiro céu nos convida a habitar com Deus, a experimentar o paraíso, mesmo enquanto ainda caminhamos neste mundo. A grande lição que tiramos de tudo isso é que o céu não é apenas um destino, ele é uma escolha diária. A cada atitude, pensamento ou palavra, estamos nos aproximando ou nos distanciando da luz divina. Não é preciso esperar a morte para experimentar o terceiro céu. A transformação começa agora, dentro de você, quando decide buscar uma vida mais profunda, mais santa, mais conectada com o que realmente importa. A moral dessa história é simples, mas poderosa. Você não está limitado ao mundo que seus olhos veem. Há uma realidade maior, espiritual e eterna, esperando ser acessada. Basta que você deseje, creia e busque. Não permita que as distrações desse mundo te impeçam de alcançar aquilo que o próprio Deus preparou para você. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa de sucesso, de fé e de propósito. Comente agora: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Isso mostra que sua alma está desperta e preparada para as maiores revelações. Recomendamos agora que você assista aos próximos 2 vídeos do nosso canal para continuar mergulhando nos mistérios divinos. Há muito mais por trás das palavras da Bíblia e estamos aqui para revelar tudo a você. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.